O aroma a canela e limão pairava na pequena cozinha em Alfama, um abraço quente que contrastava com a umidade que teimava em subir pelas paredes antigas. Beatriz Bia Silva, com seu corpo farto envolto num avental vibrante e os cabelos crespos presos num turbante colorido, movia as mãos com uma agilidade que desmentia qualquer noção preconcebida sobre o seu tamanho. Nelas, a massa de um pastel de nata ganhava vida, reinventada. Bia era uma mulher negra, filha de Cabo Verde plantada em Lisboa, e o seu corpo, grande e escuro, era tão parte dela quanto o seu talento inegável para a doçaria. Era um corpo que carregava histórias, risos, lágrimas e demasiadas vezes o peso dos olhares alheios. Na parede, por cima da bancada de inox onde repousavam as suas criações, estava afixado um folheto brilhante, Doce de Ouro, o futuro da pastelaria portuguesa. Os olhos de Bia, normalmente vivos e cheios de humor, pousaram nele com uma mistura de ânsia e receio. Era a sua grande oportunidade, a chance de mostrar ao mundo e a si mesma que o seu valor ia além da embalagem. Mas o mundo da alta gastronomia era um universo fechado, um Olimpo guardado por deuses de avental branco e olhar frio. E um desses deuses era Vasco Antunes. Vasco Antunes. O nome ecoava nos círculos gastronômicos com a reverência dada a um monarca. A sua pastelaria na Baixa era um templo do açúcar. Um bastião da tradição onde a perfeição era medida em gramas e a inovação era vista com desconfiança. Era branco, magro, de uma elegância austera, e o seu rosto raramente se abria num sorriso. Seria ele o juiz principal do Doce de Ouro. Bia engoliu em seco. Tinha ouvido as histórias, os sussurros sobre o seu elitismo, a sua aversão a tudo que não se encaixasse no seu molde clássico. E Bia, com a sua pele retinta e as suas curvas generosas, era tudo menos clássica. Tu consegues, Bia, murmurou para si mesma, limpando uma gota de suor da testa. A voz da sua avó ecoou na sua mente, forte e doce como a cana-de-açúcar. O teu dom é maior que o medo deles, menina. Com um suspiro fundo, pegou na caneta e preencheu a ficha de inscrição. O cheiro a limão e canela pareceu intensificar-se, como um presságio, doce e amargo ao mesmo tempo. O Palácio da Foz, com os seus tectos dourados e espelhos venezianos, parecia um cenário saído de um conto de fadas, ou de um pesadelo, dependendo da perspectiva. Bia sentia-se um pardal colorido numa gaiola de pavões brancos. Os outros concorrentes, na sua maioria homens jovens e brancos, moviam-se com uma confiança que Bia lutava para encontrar dentro de si. Ajustou o seu avental, agora imaculado, e respirou fundo, tentando absorver a grandiosidade do local em vez de se deixar intimidar por ela. Ao seu lado, um rapaz de ar simpático e ligeiramente nervoso sorriu-lhe. Nervosa? Um bocado, admitiu Bia. Sou a Beatriz. Bia. Tiago Mendes, apresentou-se ele, estendendo a mão. O teu trabalho é incrível. Vi algumas coisas tuas online. O elogio genuíno aqueceu Bia. Obrigada. Tu também não ficas atrás. A chegada dos juízes silenciou a sala. E lá estava ele, Vasco Antunes, no centro, flanqueado por outros dois chefes. O seu olhar percorreu os concorrentes, frio e analítico, demorando-se um segundo a mais em Bia. Foi um segundo apenas, mas Bia sentiu-o como um alfinete, uma microagressão que lhe arrepiou a pele. Ele não me quer aqui, pensou, endireitando os ombros. Pois vai ter de me engolir. A primeira prova, tradição revisitada. Era a praia de Bia. O seu pastel de nata desconstruído, com uma base estaladiça de massa filo, um creme aveludado com um toque subtil de gengibre cabo-verdiano e uma espiral de açúcar queimado, era uma homenagem às suas duas casas. Quando chegou a vez de Vasco provar, o silêncio tornou-se pesado. Ele pegou na colher, examinou o doce com um olhar quase forense e levou uma pequena porção à boca. Mastigou lentamente, a sua expressão indecifrável. Interessante, disse por fim, a palavra a pairar no ar como uma sentença adiada. Uma abordagem ousada. Ele olhou diretamente para Bia. Mas a pastelaria, menina Silva, exige um certo respeito pela tradição. E, acima de tudo, exige leveza. A sua apresentação, embora tecnicamente correta, parece-me pesada. Falta-lhe a delicadeza que esperamos a este nível. A palavra pesada atingiu Bia como um soco. Ele não estava a falar apenas do doce. Era ela, o seu corpo, a sua presença ali, que ele considerava pesada. Sentiu o rosto a aquecer, mas forçou-se a manter a compostura. Agradeceu com um aceno de cabeça, a voz presa na garganta. Ao voltar para a sua bancada, viu o olhar solidário de Tiago. Não ligues, sussurrou ele. Estava incrível. Ele é um idiota.
As provas seguintes seguiram um padrão semelhante. Na prova do chocolate, onde Bia criou uma escultura complexa que parecia desafiar a gravidade, Vasco insinuou que a ideia não poderia ser dela. Uma técnica surpreendentemente complexa para quem demonstra uma certa rusticidade, comentou, venenoso. Bia, desta vez preparada, respondeu com calma, explicando o processo de criação e mostrando os seus esboços detalhados. A sua voz não vacilou, mas por dentro a armadura começava a rachar. As noites tornaram-se mais longas, passadas entre farinha, açúcar e lágrimas contidas. A síndrome do impostor, aquele monstro familiar, sussurrava-lhe ao ouvido que Vasco tinha razão, que ela não pertencia ali. Lembrou-se de um professor na escola de hotelaria que lhe dissera que pessoas como ela deviam focar-se em cozinhas mais robustas, não na fineza da pastelaria. Lembrou-se dos olhares nas lojas, dos comentários na rua. O cansaço era mais do que físico. Era uma ferida antiga que Vasco Antunes se comprazia em reabrir. Foi Tiago quem encontrou uma noite na despensa, a chorar silenciosamente sobre um saco de amêndoas. Ele não disse muito, apenas se sentou ao seu lado e partilhou uma tablete de chocolate, um gesto simples que significou o mundo. Tu és mais forte do que ele, Bia, disse ele. O teu talento é real. Não o deixes tirar-te isso. Na prova da sobremesa ao prato, Bia decidiu arriscar. Criou sol de Cabo Verde, uma explosão de manga, maracujá e coco, com texturas contrastantes e cores que cantavam a sua origem. Era uma sobremesa vibrante, cheia de vida, tal como ela. A reação dos outros juízes foi entusiástica. Mas Vasco olhou para o prato com um esgar mal disfarçado. Exótico, disse ele como se fosse um insulto, mas falta-lhe a elegância contida da escola europeia. É barulhento. A nota que lhe deu foi insultuosamente baixa. Desta vez o público murmurou. A parcialidade tornara-se demasiado óbvia. Bia sentiu uma pequena chama de raiva acender-se por baixo da dor. Chegou a final. O tema era minha história. Para Bia só havia uma resposta possível. Passou a noite em claro, não por nervosismo, mas por uma súbita clareza. Ia criar um doce que era a sua alma no prato. Um bolo de fubá úmido, a receita da sua avó, mas elevado com um creme de queijo Serra da Estrela e uma calda de goiabada picante. Chamou-lhe Raízes. Quando entrou no palco para a apresentação final, Bia sentia-se diferente. O medo ainda lá estava. Mas agora era acompanhado por uma determinação férrea. O seu turbante era o mais colorido de todos, o seu sorriso largo e desafiador. Ela olhou para Vasco Antunes, não como uma ovelha a olhar para o lobo, mas como uma igual. Apresentou o seu Raízes com uma voz firme, contando a história da sua avó, da viagem de Cabo Verde para Portugal, da mistura de culturas que ela própria encarnava. Falou do fubá como terra, da goiaba como coração, do queijo como lar. A sala estava em silêncio, suspensa. Vasco provou. O seu rosto, por um fugaz instante, traiu. Havia surpresa, talvez até admiração. Mas rapidamente a máscara voltou. Um doce. Caseiro, disse ele, a palavra carregada de desdém. Comovente a sua história, menina Silva, mas isto é uma competição profissional, não uma reunião de família. Falta-lhe técnica, falta-lhe refinamento. A mistura de sabores é francamente confusa. Não é digno de uma final. Ele preparava-se para a desqualificar, para dar o golpe final. Mas Bia não o deixou. Deu um passo em frente, o microfone firme na mão. Com o devido respeito, chefe Antunes, começou ela, a voz clara e ressoante, este doce é refinamento. É o refinamento de gerações de mulheres que cozinharam com amor e resiliência. É o refinamento de duas culturas que se encontram neste prato, tal como se encontram em mim. Ela olhou para a plateia, depois para os juízes e finalmente para Vasco. Este doce tem a minha história, sim. Tem as minhas raízes negras, o meu corpo gordo, as minhas lutas e a minha doçura. E tem técnica. A técnica de quem estudou, de quem trabalhou, de quem sonhou, apesar de lhe dizerem que não podia. Chefe, e aqui a sua voz ganhou uma força que fez Vasco recuar um passo. Você diz que falta leveza. Mas talvez o problema não seja o meu doce. Talvez o problema seja o peso do seu preconceito, que o impede de ver a beleza e o talento quando eles não vêm na embalagem que o senhor espera. Um silêncio chocado caiu sobre a sala. Depois, um aplauso tímido começou, vindo de Tiago, e rapidamente se espalhou, crescendo até se tornar uma ovação de pé. Os outros juízes olhavam para Vasco, constrangidos. O seu rosto, normalmente pálido, estava manchado de vermelho. Ele tinha sido exposto, não por acusações, mas pela verdade simples e poderosa de Bia. Bia não ganhou o primeiro lugar. O poder de Vasco ainda era suficiente para influenciar isso.
Mas quando anunciaram o prémio do público, o nome dela ecoou pelo salão, acompanhado por mais uma ovação. Enquanto subia ao palco de olhos brilhantes, viu Tiago a sorrir-lhe. Viu os rostos na plateia, muitos deles emocionados. Viu o flash das câmaras. E viu Vasco Antunes a sair discretamente pela porta lateral, a sua aura de invencibilidade feita em pedaços. Naquela noite, sentada num banco do Miradouro da Graça, com Lisboa a seus pés e o prémio do público ao seu lado, Bia sentiu uma paz que há muito não conhecia. O seu telemóvel vibrou. Uma proposta de uma editora para um livro de receitas. Uma mensagem de Tiago a propor abrirem uma pub juntos. O seu doce, a sua história, tinham se tornado virais. Ela sorriu. A batalha não tinha terminado, sabia-o bem. O mundo não mudaria de um dia para o outro. Mas ela tinha encontrado a sua voz. E era uma voz doce, forte e, acima de tudo, inegavelmente sua. O seu corpo, grande e negro, continha um universo de talento e, finalmente, o mundo começava a prová-lo.